Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Nós estamos continuando dentro da dinâmica. Nós já vimos a força-peso, a normal, tá? A tração. Ficou faltando apenas a força elástica e a força de atrito, tá? Que é a que nós vamos começar agora. Então, assim, a força de elástica, ela é também chamada de lei de Hooke, tá? Ela, sempre que você mexer com uma mola ou um elástico, toda vez que você deformar uma mola ou um elástico, tá? O que seria esse deformar? Quando você estica ou contrai um elástico, tá? Você vai estar aí trabalhando, né? Você vai estar causando uma chamada força elástica. Então, por exemplo, aqui, olha, nós temos uma parede, algo aqui, né? E a mola está presa nela, e do outro lado está presa a um bloco, tá, ok? Inicialmente, essa mola ela está em repouso, ou seja, ela está na sua forma natural, não está nem esticada e nem contraída. E aí você vai e puxa esse bloco atrás, esticando a mola. Nesse momento, vai surgir aqui, olha, uma força elástica que vai puxar o bloco para o lugar, tá? Então, você esticou a mola e a mola vai puxar o bloco de volta para o lugar, tá ok? Observe bem aqui, olha, que apareceu um X. O que seria esse X? Na maioria dos livros, eles colocam ΔX, que é justamente a deformação da mola, ou seja, o quanto você esticou essa mola. Então, observe, olha, que ela estava bem aqui, o começo, o fim da mola, né? Ele puxou até aqui. Então, essa deformação é o que nós chamamos de X, tá? Aí aqui tem um outro exemplo, olha, de novo, ela está presa na parede, tá? E aí, no caso, a mola está aqui na sua forma natural, a pessoa vai e aperta, ela comprime essa mola, tá ok? E ao comprimir, vai surgir uma força elástica do lado oposto, tá ok? Então, vai empurrar a mão de volta. E aí, de novo, olha, o ΔX, tá ok? Por quê? Porque vai ter a distância da posição normal até a posição atual. Como é que nós calculamos a força elástica? A força elástica é calculada por essa equação aqui, ó. K ΔX, tá ok? O que é esse K? K é a constante elástica da mola, tá? O que seria essa constante elástica? Olha, cada mola, gente, ela é feita de um material diferente, tá? É feita de uma substância diferente. Então, essa substância, ela vai interferir na potência, vamos dizer assim, da mola. Se a mola é mais grossa ou se ela é mais fina, isso também vai interferir, tá? Então, esse K, ele vai trazer as características específicas da mola. Se a mola é mais grossa, se é mais fina, se o material dela é mais duro ou mais mole, tá? E então, é para isso que serve esse K. Professor, eu tenho que saber decorado esse K? Não, não precisa saber decorado, tá ok? Ele tem que trazer para você a questão, ou então ele vai te perguntar na questão. Ai, meu Deus, e se ele me perguntar, como é que eu vou fazer? Não, você vai ter que usar a fórmula. Ele vai ter que lhe dar a força e a deformação da mola, no caso, ΔX, para você encontrar o K. Tá? Mas você não precisa saber decorado. Tá aqui, olha, o ΔX é a deformação da mola, ou seja, é o quanto você esticou ou comprimiu a mola, tá? Vamos ver aqui um exemplo, olha. Qual a força elástica aplicada por uma mola de constante elástica igual a 500 N por metro? Então, olha aqui, olha, ele já te dá constante elástica
igual a 500 newton por metro, tá? Então, bem aqui eu já até botei, olha, K igual a 500 newtons por metro. Ao ser deformada em 10 centímetros, tá? Aí, neste caso, vamos primeiro organizar os dados. O K, né, que eu já mostrei para vocês, e o ΔX igual a 10 centímetros, tá? Olha uma observação. Observe que o K está usando a unidade Newton por metro, tá? Eu botei aqui, ó, Newton por metro. E o ΔX está em centímetros. Neste caso, temos que transformar esses 10 centímetros em metros. Para fazer essa transformação, basta dividir por 100. Tá? Então, vai dividir esse 10 aqui, ó, pelo 100. Então, o ΔX vai ficar igual a 0,1 metro. Tá, ok? Agora é só jogar na equação. F é igual o K, que é 500, e o ΔX, que é 0,1. 500 vezes 0,1 vai dar 50 newtons. Tá? Tudo bem? Bem, essa é a parte relacionada com a força elástica, tá ok? E aí eu aproveito o momento para perguntar aí se os colegas entenderam essa primeira parte. Vale ressaltar que vocês entraram bem no comecinho da aula mesmo. Tinha acabado de começar, então vocês não perderam praticamente nada, tá bom? Tá? Então vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Não? Bem, então vou dar continuidade aqui, tá? A outra força também muito importante é a força de atrito, tá ok? Olha, esta força é uma resistência ao movimento, ou seja, ela é contrária ao movimento, tá? E como é que ela existe? Ela é devido às irregularidades das superfícies, tá? Entenda o seguinte, olha, quando eu olho, por exemplo, a superfície de uma mesa, tá? Quando você olha a superfície dessa mesa, você acha que essa mesa ela é lisa, tá? Que ela é bem polida, bonitinha, bem lisa. Só que aí quando você vai olhar no microscópio, o que que você vai observar? Que ela não é perfeitamente lisa. E ela vai ter aqui, olha, que nem essa imagem aqui, ó, as irregularidades, tá? Então, a mesma coisa, se você olhar, por exemplo, um papelão, né, uma caixa de papelão, você vai olhar, você vai pensar que ela é lisa. Mas se você olhar no microscópio, você vai ver que ela tem as irregularidades, tá? Olha, o que que acontece? Quando você bota, por exemplo, uma caixa de papelão em cima de uma mesa e você puxa ela para um lado, vai existir aí uma chamada força de atrito. E esse atrito vai estar para onde? Olha, vai estar para o lado contrário, porque ela não é uma resistência ao movimento, ela não é contrária ao movimento. Então, se a força está para a direita, o atrito tem que estar para a esquerda. Se a força for para a esquerda, o atrito tem que estar para a direita, tá? E como é que acontece esse atrito? É justamente por causa dessas irregularidades aqui, tá? Olha, imagine, por exemplo, que aqui são as irregularidades da mesa e aqui as irregularidades da caixa. Elas vão se encaixar aqui, olha. E aí, quando você tentar arredar, vai bater uma na outra, tá ok? E aí, você tem que fazer bastante força até elas escorregarem, ou então simplesmente quebrar essas irregularidades, tá ok? Então, a força de atrito ela é provocada pelas irregularidades das superfícies, tá? E ela é uma força de resistência ao movimento. Então, ela sempre vai contrária ao movimento, tá ok? Contrária às forças, tá bom? Nós temos
dois tipos de atrito, tá? Nós temos o atrito estático, que é quando o corpo estiver parado, e o dinâmico, quando estiver em movimento, tá? Observe aqui, olha. Para calcular o atrito estático, nós temos duas maneiras diferentes, tá? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, assim, como eu já disse, o atrito estático é quando o corpo está parado, tá? Só que ele pode estar simplesmente parado ou ele pode estar na eminência de movimento. Gente, o que é eminência? Eminência quer dizer quase, tá? Ele já está praticamente em movimento. Falta só um pouquinho, só uma besteirinha para ele entrar em movimento, tá? Então, o atrito estático, pode ser quando ele está simplesmente parado, né? Por exemplo, quando eu pego o meu celular e boto ele aqui, ó. Ele está simplesmente aqui, parado na palma da minha mão. Aí eu vou fazer uma forçazinha aqui nele, mas ele ainda está parado, ele está longe de se mexer. Mas aí eu vou inclinando a minha mão. Eu vou inclinando, vou inclinando. Olha, vai ter uma hora que o celular, ele já vai estar parado ainda. Mas ele já vai estar assim, bem próximo de cair, ó. Já está escorregando. Então, esse momento em que ele já está praticamente se mexendo, é o que nós chamamos de eminência de movimento. Essa fórmula aqui, gente, essa fórmula, ela só pode ser usada quando ele estiver na eminência de movimento, tá? E ele vai ser chamado de atrito máximo, tá? Então, toda vez que perguntarem, olha, qual é o atrito máximo? Você lembra que você tem que calcular esse atrito estático quando está na iminência de movimento. Como é que eu vou calcular esse atrito máximo? Tá bem aqui, olha. O FAT, esse Ezinho aqui, ó, é de estático, tá? FAT quer dizer força de atrito. É o μe vezes o N. Primeiro, quem é esse μe? É o coeficiente de atrito estático. Tá, isso não me explicou nada. O coeficiente de atrito estático, gente, ele é uma constante que varia de acordo com as superfícies, tá? Por exemplo, a madeira é diferente, tá? De uma lajota, é diferente do ferro, é diferente de outras coisas. Cada substância vai ter uma propriedade, vai ser diferente uma das outras, tá ok? Deixa eu ver aqui, gente, porque eu estou conectado no celular e no computador e o meu celular estou. Me dê um retorno aí, gente, se vocês estão me ouvindo normal, se vocês estão me vendo. Tô Falem ouvindo, alguma coisa, por favor. tô ouvindo. Tá tudo normal, então, né? Tá, então eu vou continuar aqui, porque o meu celular caiu a conexão. Vamos lá. Então, o coeficiente de atrito estático, ele é de acordo com as superfícies, se é ferro, se é plástico, se é borracha, cada uma vai ter uma propriedade diferente, tá? E esse N? Esse N aqui é a normal, tá? É a normal do corpo. Lembra que nós estudamos na aula passada, né? Que a normal é a força que o corpo sofre quando está apoiada em alguma superfície, tá ok? Então, uma coisa muito importante, gente. O atrito, ele não tem relação com o peso diretamente, tá? O peso não vai interferir assim diretamente no atrito. O importante, quando se diz respeitar o atrito, é a normal, tá? Como assim, professor? Olha, primeiro, o peso. Existe peso quando ele
não está em contato com nenhuma superfície, tá? Por exemplo, o meu celular aqui, ó, ele não está em cima da mesa nem nada, tá? Existe peso nele? Claro que existe, porque como nós já falamos, né, que a Terra puxa todos os corpos para ela, tá ok? Então, se eu soltar aqui o meu celular, ele vai cair, quer dizer que ele tem força-peso, tá? Nesse momento, tem força de atrito? Olha, eu posso até dizer que tem entre o celular e o meu dedo, tá? Mas não é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. A ideia é que a força de atrito, ela vai existir principalmente, olha, quando eu tenho o corpo apoiado em uma superfície, que pode ser uma mesa ou então no chão. E quando está apoiado na superfície, quem aparece aí é a normal, tá ok? Então, o atrito, ele está ligado com a normal, né? Então, se eu tentar arredar o meu celular aqui, ó, se eu tentar arredar o meu celular, né? A minha mão vai tentar empatar o atrito. Se eu, de alguma maneira, conseguir tirar ele um pouco mais do chão, né, da minha mão aqui, quando eu tentar arredar, vai ser mais fácil. Por quê? Porque diminui o contato. E se eu diminuir o contato, eu diminuo a normal e, consequentemente, vai diminuir a força de atrito. Tá ok? Bem, vamos lá. Então, o atrito ele tem que ser calculado pela coeficiente de atrito, tá? E pela normal, tá ok? Já o atrito dinâmico é quando o corpo está em movimento, tá ok? E aí vai seguir a mesma fórmula praticamente. Só que aqui, olha, FAT, que é força de atrito, o Dzinho é de dinâmico, é igual a μd, tá? Olha que aqui era μe, porque era o coeficiente de atrito estático. Agora é o coeficiente de atrito dinâmico, tá? E o N continua sendo a normal. Então, é praticamente a mesma fórmula. Só que em vez de ME, fica MD, tá? Aí, olha a observação aqui, ó. O ME, que é o coeficiente de atrito estático, é sempre maior que o MD, que é o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Quando vocês forem olhar as questões, né, se ainda não olharam, aí vocês vão observar lá que, por exemplo, ele vai dizer assim, considerando o coeficiente de atrito igual a 0,4 e 0,5. Poxa, ele deu dois valores, 0,4 e 0,5. E ele não disse quem é quem. Quem é o coeficiente de atrito estático e quem é o coeficiente de atrito dinâmico. Por que que ele não disse? Porque você tem que saber que o coeficiente de atrito estático, o ME, é sempre maior do que o dinâmico. Então, no caso, se é 0,4 e 0,5, o 0,4, que é o menor, é o dinâmico, e 0,5 é o estático, tá? O Mi depende das superfícies, ou seja, se ela é lisa ou áspera, tá? Você também não precisa saber decorado, tá? O atrito máximo é quando o corpo está na iminência de movimento, ou seja, está parado, mas no limite, só mais um pouquinho de força, ele entra em movimento. Quando o corpo estiver simplesmente parado, devemos utilizar a mesma regra utilizada para calcular a normal e a atração, tá? Aí, gente, a normal e a atração, vocês têm que lembrar aquela regrinha. A força de cima tem que ser igual à força de baixo, as forças da direita tem que ser igual às forças da esquerda, tá? Então, olha só, vamos ver um exemplo. Um corpo de 10 kg está apoiado sobre uma superfície de coeficiente de atrito igual a
0,4 e 0,5, tá? Olha só que eu acabei de comentar com vocês sobre isso, né? Quem é o coeficiente de atrito estático? É o 0,5, porque é maior. E o dinâmico? É o 0,4, que é o menor. Sobre a influência de uma força paralela à superfície, para a direita. Então, a força está para a direita. Calcule o atrito nas situações a seguir. Na letra A, quando a força for igual a 20 newtons. Na letra B, quando a força for igual a 50 newtons. E na letra C, quando a força for igual a 80 newtons. Aí vamos lá, aqui embaixo. Primeiro, antes de tudo, vamos organizar os dados. Então, a massa do corpo, 10 kg, tá? O Mi estático, 0,5. Tá aqui, ó, sempre o maior. O Mi-D, que é o coeficiente de atrito dinâmico, 0,4. Depois disso, é muito importante, façam o desenho, esquematizando todas as forças, tá? Então, olha, tá aqui um bloco. Eu vou ter o peso puxando esse bloco para baixo. Como ele está apoiado em uma superfície, vai ter a normal empurrando ele para cima. Ele disse que tem uma força para a direita. Então, se tem uma força puxando ele para a direita, vai surgir a força de atrito para a esquerda. Então, essa aqui são as forças que vão atuar sobre o corpo. Tá? Olha lá. Considerando o fato que este corpo não pode subir e nem descer, tá? Olha, gente, esse corpo, ele está sob a influência de uma força para a direita. Tem alguma coisa que explique, por exemplo, esse corpo subir, né? Por que que esse corpo ele iria subir? Não tem como, tá? Então, se ele não vai nem subir e nem descer, o que que a gente pode dizer? Que o peso é igual a normal. Por quê? As forças que estão para cima têm que ser iguais às que estão para baixo. Desta forma, vamos calcular a normal. Então, tá aqui, olha. A normal é igual ao peso, tá? A normal é igual. Lembra da aula passada? Peso é igual a m vezes g, tá? Lembre que o G, geralmente, a gente usa o valor de 10. Normal, de novo, olha, M. Lembra, bem aqui em cima, olha, nós organizamos. M é igual a 10. Então, aqui de novo, ó, 10 vezes o G. O G está aqui, ó, 10. Então, 10 vezes 10, normal, vai ser igual a 100. Tá? Então, a normal vai ser igual a 100, tá? Esse é o nosso primeiro passo, calcular a normal. Depois disso, vamos calcular o atrito máximo, tá? Por que que nós temos que calcular o atrito máximo? Para saber se o corpo estará parado ou em movimento quando ele receber a força, tá? Vamos aqui. Daqui a pouco eu explico mais um pouquinho isso daí. Então, olha, para calcular o atrito máximo, eu tenho que calcular o atrito estático, tá? Porque se o atrito é máximo, quer dizer que ele está na eminência de movimento. Aí lembra, força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático, 0,5, tá? E a normal, que nós acabamos de calcular, que é 100. Então, 0,5 vezes 100 dá igual a 50 newtons, tá? Então, esse aqui, ó, é a força de atrito máxima. Tá, gente? O que que isso quer dizer? Olha,
Se essa é a força de atrito máxima, e uma pessoa aplica nesse corpo uma força de 10 newtons, tá? Deixa eu voltar aqui para a imagem. Aqui, ó. Tá? A força de atrito máximo é 50. Se eu usar aqui no F uma força de 10 newtons, ela vai conseguir fazer esse corpo entrar em movimento? Não. Porque para um lado tem 10 e para o outro lado a força de atrito ela pode chegar até 50. Então ela ainda não conseguiu vencer, tá? Se eu colocar uma força de 30 newtons, ela vai conseguir vencer a força de atrito? Não, porque a força de atrito consegue chegar até 50. Se eu colocar uma força de 50 newtons, opa, ela vai entrar em movimento? Ainda não, mas vai entrar na eminência de movimento, ou seja, está no limite. Se eu aumentar a força mais um pouquinho, ela consegue vencer o atrito e vai fazer com que o corpo entre em movimento. Então, é por isso que a gente tem que calcular a força de atrito máxima. Por quê? Para saber se essa força que está sendo aplicada nela, nesse corpo, vai ser o suficiente para vencer ou não a força de atrito, tá? Então, imagine assim, como se fosse aquela brincadeira do cabo de guerra, que tem uma corda e tem uma pessoa puxando de um lado e uma pessoa puxando para o outro, tá? Cada um tem um limite, cada um tem uma força máxima que eles podem aplicar. E quem vai vencer a brincadeira é aquele que aplicar a maior força, tá? Mas enquanto as forças estiverem iguais, ela não vai se mexer para nenhum lugar, tá? Então, é para isso que a gente calcula a força de atrito máxima. Agora lá. Agora, vamos examinar, tá ok? A alternativa A, tá ok? Se o atrito máximo é 50 newtons e a força está apontando para o outro lado é de apenas 20 newtons, percebe-se que este corpo permanece parado, tá? E se ele está parado, ou seja, a força que está para a direita é igual a que está para a esquerda. Logo, na letra A vai ficar assim, olha, FAT é igual a força. E o FAT vai ser igual a 20. Porque na letra A ele diz que a força é 20 newtons. Ah, professor, não entendi. Porque o senhor acabou de dizer que o FAT é 50. E como é que agora o FAT vai ser 20? Gente, 50 é o atrito máximo. Não quer dizer que ele vai estar em 50, tá? É a potência máxima dele. Mas não quer dizer que ele vai ficar em 50 o tempo todo, ok? Então, o atrito máximo, ele só vai realmente nesse valor se tiver uma força para o outro lado, tá? Que tem esse mesmo valor, tá bom? Então, como a força ainda está em 20, ele vai ficar em 20. Porque se o atrito ficasse em 50, era como se você dissesse, olha, eu estou puxando esse bloco para a direita, mas ele está se movimentando para a esquerda. Porque o corpo continua parado. Ele está na iminência de movimento. Ainda devemos considerar a regra anterior. Tá? Então, ele ainda está parado, só que agora ele está na iminência de movimento. Então, o FAT ainda vai ser igual à força, o FAT vai ser igual a 50 newtons, tá? Porque agora a força é 50. Então, ele chegou no limite, tá? Na letra C,
Observa-se que o corpo vai entrar em movimento. Por quê? Na letra C, a força é maior do que 50. Neste caso, devemos utilizar o atrito dinâmico. E aí você vê aqui, olha, vai trocar o ME pelo MD, era 0,5, ficou 0,4. Quando multiplicamos por 100, vai ficar 40. Então, o atrito dinâmico ficou em 40, tá ok? E aí, gente? Agora já terminamos aqui a explicação. Eu deixo vocês à vontade para quem quiser perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, tá? Vamos lá, podem falar à vontade, gente. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá, gente. Ninguém tem nada para perguntar? Diga lá, querida, pode falar. Foi a Liduína que levantou a mão, pode falar. Bem, ninguém está perguntando nada, né? Eu vou abrir espaço, então, né, para como de costume, quem assiste a minha aula até o final ganha um presente, né? Ganha uma questão resolvida. E aí, escolham uma questão, tá ok? Para que eu possa resolver aqui para vocês agora. Nós temos 3 questões aí que vocês podem escolher, tá? Então, falem aí qual é a questão que vocês preferem escolher, que eu resolvo agora. É, a terceira. A terceira. Mais alguém, gente, vai dar sua opinião. Terceira também. Terceira? Então tá. Deixa eu só copiar aqui, deixa eu ver. Tá. Eu vou tentar resolver aqui mesmo. Pera aí, gente, deixa eu só abrir aqui a questão rapidinho para eu poder resolver vocês. Deixa eu tirar o PDF apresentando. Só um minutinho, tá, gente? Que eu tô abrindo aqui o arquivo.
Pronto. Já está aparecendo aí para vocês, né? Então vamos lá. Calcule a força de atrito no esquema abaixo. Considere o μ igual a 0,2 e 0,3, tá ok? Bem, gente, aqui, como eu expliquei na questão anterior, né, na explicação ainda agora, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a força de atrito máximo, tá ok? Então, primeiro, para calcular a força de atrito máximo, eu preciso encontrar o valor da normal, tá? Então, eu preciso achar a normal. Lembrando que a normal, ela está para cima e o peso está para baixo. Esse corpo, ele não vai sair do chão, ele não vai subir e nem descer. Então, eu posso afirmar que a normal, ela é igual ao peso, tá? Logo, eu posso dizer que a normal vai ser igual a 300 newtons, tá? Então, eu já calculei a normal. Agora, eu vou calcular o FAT estático, tá? Que é a força de atrito estático, tá? Que é, no caso, a força de atrito máxima. Vai ser o μ μe vezes a normal, tá bom? Então, μe vezes a normal. Aí, de novo, o FAT vai ser igual. Lembrando aqui, olha, o μe é sempre o valor maior. Então, aqui no caso, vai ser o 0,3 vezes a normal, que eu acabei de descobrir aqui, que dá 300. Então, a força de atrito máxima vai ser igual a 0,3 vezes 300, que dá 90 newtons, tá? Então, a força de atrito máxima é 90 newtons. E aqui está sendo aplicada uma força de 100 newtons. Aí eu pergunto para você, esse corpo, ele vai entrar em movimento ou não? Tá? A força de atrito máxima é 90. E está sendo aplicada uma força de 100 newtons. Então, ele vai entrar em movimento ou não? Vai sim, né? Porque se a força é de 100 e o atrito máximo é só 90, então está maior. Ele vai entrar em movimento. Então, essa parte aqui da redução, ela não vai ser considerada, tá, gente? Ela não é a resposta. Isso aqui é apenas uma verificação que a gente tem que fazer toda vez, tá? Então, vou pegar aqui e vamos para o coeficiente de vamos para o atrito dinâmico, tá? Porque como está em movimento, eu preciso trabalhar com atrito dinâmico, tá? Então vamos lá. Atrito dinâmico vai ser igual ao coeficiente de atrito dinâmico. Agora eu vou ter que usar o valor menor, 0,2, tá? Então, 0,2 vezes a normal, que é 300. Então, 300. Aí vocês vão ter que a força de atrito dinâmico é 0,2 vezes 300, vai dar 60 newtons. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa letra B de bola. Ok? E aí? Alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Foi até fácil. Mas é fácil. Agora o problema, como eu já falei nas aulas anteriores,
99% dos alunos que me procuram no Zap: professor, eu não entendi o material, professor, eu não consigo resolver a questão tal. Aí eu só pergunto, vem cá, você já leu já assistiu a videoaula? A resposta, em 99% das vezes, é não. Quer dizer, a gente tem o trabalho de fazer a videoaula com os alunos, tudinho. E hoje, por exemplo, tem só 3 alunos assistindo. Aí eu vou, disponibilizo no YouTube. Chega lá na hora, o aluno não assiste. E procura o professor para tirar dúvida. E às vezes, gente, eles me procuram para tirar dúvidas de questões que, inclusive, eu resolvi na aula. Né? Que geralmente é resolvido uma das questões mais difíceis. Mas é fácil, gente. Tá? Mais alguma dúvida? Ninguém quer falar mais nada? Bem, gente, então era isso, tá? Agora se preparem, porque a terceira aula é bem mais complicada, tá? Vocês vão ver aí o material e eu resolvo apenas um, praticamente na aula, no material todo, que é uma folha todinha, é a resolução de apenas uma única questão, tá? Porque o nome do material tá assim, olha, juntando tudo. Então nós vamos relembrar peso, normal, tração, força elástica, atrito, tudo junto numa questão só. E aí vocês vão ver uma questão já um pouco mais trabalhosa, né? Para vocês poderem realmente ver como é utilizado, porque essa questão está muito fácil, mas tem aplicações bem mais complexas, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Parabenizo a todos, porque eu vejo que é praticamente as mesmas pessoas que estão sempre nas aulas, né? São pessoas que sempre acompanham as aulas. Eu parabenizo vocês por isso, tá? Continuem assim, e vocês não vão ter dúvidas, né? Apesar das dificuldades da pandemia, vocês vão conseguir sim ter algum aprendizado até o final deste momento, né, tão difícil que nós estamos vivendo. Tá? Um abraço a todos e até a próxima aula, tá bom?